pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, pelo YouTube, e eu agradeço a todos que têm nos acompanhado e peço que vocês continuem com a gente e também compartilhem com os seus amigos os nossos blogs, os nossos episódios, as nossas dicas, que isso nos ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Como no vídeo anterior, a gente continua a nossa lista do nosso primeiro semestre de 2025. É aquele balanço ali do primeiro semestre. A gente vai pegando todas as nossas dicas, vai fazendo um resumão sobre tudo. Mas aqui a gente traz aquelas que a gente mais gostou de acompanhar, que a gente mais gostou de ver neste ano. Então, este é o vídeo que a gente vai falar dos filmes que a gente viu nesse primeiro semestre, que entraram nessa lista e que com certeza vale a pena serem remencionados por aqui. Lembrando que todos esses, praticamente todos, têm as suas resenhas respectivas nos nossos episódios. Então dá uma olhadinha nos nossos episódios do podcast, onde estão as resenhas desses filmes. Não vou falar por ordem nem nada não. Vou trazer aqui apenas a lista das coisas que a gente viu esse ano, independente se é qual que eu mais gostei, qual que eu menos gostei, mas aqui foram as coisas que mais me impactaram neste primeiro semestre de 2025. Então vamos à nossa lista. O primeiro filme que a gente viu esse ano, eu vou dizer assim, o primeiro da lista, sabe, assim, que a gente decidiu colocar, é um filme que eu achei muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. É um filme que a gente viu uma resenha, a gente fez uma resenha recentemente aqui no canal sobre essa história, baseado no livro da escritora mineira Daniela Arbex. A gente vai ver de novo essa história do hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena, hospital antigo, né, Hospital Colônia. Hoje parece que é um museu, não está completamente desativado, se eu não me engano. Mas é uma história que a gente vê o quão cruéis nós podemos ser. Então nós vamos falar de Holocausto Brasileiro. Este filme antigamente você via pela Max, tá? Mas ele atualmente você pode ver tanto pela Netflix quanto pelo YouTube. Você pode procurar, essas coisas também podem mudar com o tempo. Mas é um filme que você tem que ter estômago para ver ele. Que você vai ver tanto os ex-funcionários do hospital, tá? E também de algumas pessoas que passaram por toda essa situação. Um hospital que originalmente ele era para tratar de doentes chamados com doenças mentais, né? Na época tinha-se uma leitura diferente do que eram as doenças mentais, era muito diferente da ideia que nós temos hoje, da leitura que nós temos hoje, tanto no ramo da psiquiatria quanto no ramo da psicologia. Mas aqui, depois de um tempo, ele acabou se transformando num depósito de gente, depósito de pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. E a gente vai ver coisas horríveis aqui. Prepara seu estômago, porque não é muito fácil de ver isso aqui não. Mas olha, a gente precisa conhecer essas histórias que falam das mazelas da nossa sociedade, tá? Vale a pena sim, mas tem esse gatilho aí, que tem cenas aqui bem indigestas de se ver. Na minha opinião, a gente precisa conhecer essa história, ela não pode ficar perdida no tempo não. Então, se caso você tem interesse, está disponível na Netflix, também você pode procurar pelo YouTube, atualmente, né? E dar uma olhada em Holocausto Brasileiro, filme bem incômodo, mas que vale muito a pena a gente conhecer essa história. Um dos filmes aí cotado a vencer o Oscar, ele venceu em algumas categorias,
Um filme que tem gente que não achou essa Brastemp toda, não. Falou, nossa, mas ganhou de não sei quem, ganhou de não sei quem. Mas a forma de contar essa história aqui deixou um gosto bom, né? É um filme que vai lembrar muito aquele filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts, lá da década de 80, anos 90. Mas esse aqui, eu vou dizer que é quase o conto da Cinderela, porém de uma forma muito diferente, muito inusitada. Vamos falar aqui de um dos vencedores do Oscar, o Anora. Está disponível nos cinemas. Eu não estou chegando a lembrar em qual streaming que ele está hoje em dia. Me parece que ele já entrou no catálogo de algum streaming aí. E é um filme que é muito interessante de se ver. A gente vai vendo todas essas questões envolvendo a própria vida da Anora, tudo que envolve também com relação a esse jovem ali que acabou se casando com ela. A gente vai vendo também esse empregado, né, da família desse jovem que precisa, né, tentar desfazer toda essa situação. É algo muito interessante de se acompanhar. Às vezes não é para você, mas é um filme que deixou na gente uma impressão muito boa, tá? Ele tem uma certa sensibilidade bem interessante de se acompanhar. Então, dá uma olhadinha no streaming que ele está, eu realmente não me lembro qual streaming ele está, e confira Anora. Estava disponível no cinema, deve estar aí em algum streaming. Dá uma olhadinha e depois vem trazer as suas impressões. Ou se você ouviu, traz as suas impressões pra gente. Se você acha ali isso tudo meio que todo mundo está falando, ou se você também não concorda muito com a academia. Agora, esse aqui, ele é um filme, a gente pode dizer que ele é um filme de terror, de filme de suspense. Esse ano parece que é o ano do terror, porque tem aí umas produções meio outras produções bem bacanas, bem interessantes. Algumas aqui vão entrar aqui no nosso canal. Mas essa aqui, se eu não me engano, ela entrou no Prime Video, que é Acompanhante Perfeita. Ele é uma mistura meio que de Megan com outros filmes aí do gênero, em que fala muito dessa questão do relacionamento tóxico, mas de uma forma um pouco diferente, né? Vendo essa menina que depois se descobre que ela é uma androide, e essas relações de como que a gente que está num relacionamento tóxico às vezes não consegue enxergar os sinais aí de coisas que são tão visíveis para outras pessoas que estão às vezes de fora, e o sadismo que tem dessas pessoas que querem controlar o outro de qualquer maneira, fazendo da pessoa um robô, né? Então tem umas metáforas aqui extremamente interessantes durante o filme. Às vezes você pode ter pensado que eu te dei algum spoiler, mas não é. O trailer mesmo, ele te dá todas essas coordenadas. É um filme ótimo, tem um final interessante. Então, se é um tipo de filme que você gosta, que você curte, olha, vale a pena demais de acompanhar. Ele, se eu não me engano, entrou no catálogo do Prime Video. Dá uma olhadinha lá, depois volta aqui e me conta o que você achou. A Acompanhante Perfeita, ótimo filme para esse ano de 2025. Esse aqui, depois de muito tempo, esse filme entrou de novo aí na hype. É um filme de uma franquia aí que já tinham 5 filmes. E agora nós vemos essa 6ª parte dessa história. E olha, eu particularmente sou fã da franquia e eu gostei muito, muito de ver esse aqui. Então vamos à Premonição Laços de Sangue, Premonição 6, né? E nós vemos aí de novo a morte com as suas traquinagens aí. E esse povo tentando sobreviver a essa lista da morte. Um filme que tem ligação sim um pouco, né? A gente vê um pouco de conexão com os filmes anteriores, muito com o filme 2, né? O filme 2 tem uma conexão um pouquinho mais direta com o filme 2, mas ele tem a sua própria narrativa, e eu particularmente vi a sua própria narrativa.
É um filme que você não precisa esperar um roteiro genial, uma coisa sensacional, que vai mudar a roda, que tem que explicar que isso, que aquilo ali. Tem umas coisas aqui que não foram bem aproveitadas, na minha opinião, eu concordo com alguns dos meus colegas criadores de conteúdo com relação a isso, tá? Mas tem umas coisas, umas mortes aqui que... Premonição, o que é a ideia de premonição? Você vai ter medo de coisas que você vê no dia a dia e fica assim, não vou passar ali não, porque não posso acontecer isso comigo e tal. Gente, tem umas coisas muito engraçadas aqui. E tem coisas que você vai ficar meio assim e tal, mas é um filme divertido, sim, é um filme interessante. Isso para quem gosta dos filmes da franquia. Cara, vale demais a pena. Ele em breve deve entrar aí no stream. Eu desconfio que ele vai entrar na Max em breve, né? Até mesmo porque todos os 5 filmes estão disponíveis lá, tá? Então, se você quiser fazer uma maratona dos filmes antes de ver o filme 6, o filme 6 ainda está nos cinemas, né? No momento da gravação desse vídeo. E eu estou revendo os filmes e estou trazendo aí revisitando esses filmes de trás para frente. E, cara, que barata que é ver isso aqui. Vale muito a pena a experiência de ver Premonição 6. Então, se você já viu, diga aí nos comentários as suas opiniões. Não dá spoiler não, gente. Se for ver se dá spoiler, dá um ingresso aí pro seu coleguinha lá ver o filme. Mas aqui, se você não se importa com spoiler, tá ótimo, não tem problema. Mas nós tivemos sim impressões desse filme. Nós já temos também no nosso episódio, vai lá e dá uma olhada. É um filme muito bacana de acompanhar. Dá uma olhadinha em Premonição 6, Laços de Sangue. Vamos falar do 8º filme, até então último, dessa franquia também. Uma franquia muito conhecida, muito famosa. Eu particularmente também sou fã dessa franquia. E é um filme que eu acho que ele fecha a história de uma maneira legal, tá? Se for uma passada de bastão também, ele tem um final bem redondo da história. Tem algumas coisas que incomodaram algumas pessoas durante a exibição do filme. É um filme assim que você vai passar por ele, você não vai sentir. E ele não é um filme tão curto, ele é um filme longo. Ao contrário de Premonição Laços de Sangue, que é um filme mais curto, esse é um filme longo, você não sente o filme. Ele é muito interessante. Tem ali as cenas dele que a gente já vai ver, as pirotecnias do Tom Cruise, que a gente já sabe que vai ter. Tem umas coisas ali que você tem que fingir que você não acredita, né? Ou fingir que você acredita. Mas é um filme que me surpreendeu positivamente. Eu gostei muito dessa finalização dessa franquia. Até então, né? Finalização da franquia. Então nós vamos a Missão Impossível 8, o acerto final. Teve essa mudança aí no nome do filme. Mas eu não me importo, tá? Eu achei bem condizente com o que o filme queria dizer. A mensagem que o filme queria dizer, ela foi sim dada, né? Às vezes você pode não gostar de uma coisa ou outra, mas enfim, no nosso episódio do podcast a gente deu as nossas opiniões. Mas é um filme ótimo para entretenimento, final de semana, você vai ali com a galera, você vai com a família, vai assistir um filme bacana para você se divertir. Vale muito a pena, na minha opinião, tá? Eu gostei muito da experiência de ver Missão Impossível. E se você gosta de Missão Impossível, pode ir, com certeza você vai gostar muito desse aqui. E se você já viu, dê os comentários aqui pra gente com relação às suas experiências de Missão Impossível 8. Outro filme também dos cinemas que também me surpreendeu positivamente. Uma história que, infelizmente, o trailer te entrega o que é essa história. Mas eu falo que o filme, ele é muito mais do que só um filme que tem uma criatura sobrenatural. Ele é um filme que ele diz muito mais do que você está imaginando que ele vai dizer. É um filme que ele fala sobre recomeços, ele é um filme que tem muito dessa questão da cultura negra americana. Tá tudo ali na tela, tudo ali colocado de maneira brilhante. Mas um filme com um revés sobrenatural também. Então, é um filme que você vai ver uma história interessante,
com um quê de superação, mas com uma pitada de coisas sobrenaturais ali, tudo junto misturado na tela, e mais uma vez o Michael B. Jordan fazendo um ótimo papel, que na minha opinião é um dos melhores filmes sim da carreira dele. Prefiro o Creed, na verdade, mas esse aqui também é um filme muito bom de se ver, tá? Principalmente nessa questão da cultura americana, é bem ali representado, e eu adorei esse filme, gostei muito também. E nós estamos falando de Pecadores, tá? Você pode estar achando que eu dei um spoiler, mas não, gente, tá tudo lá no trailer, só você ver o trailer. Mas o filme é ótimo, tá? Você não vai perder em nada pra falar, é um filme de vampiro, não vou ver. Assim, veja o filme e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Eu, particularmente, fui surpreendida com o filme. Vi porque eu vi resenhas e eu achei legal a dinâmica ali do filme. Um filme de época, tá? É um filme de época e com esse revés sobrenatural. Me lembrou muito, eu vou ser sincera com vocês, me lembrou muito o Dewey lá, me lembrou muito o It, do Stephen King, que ele tem aquela história ali e tal, assim, tô falando pela dinâmica, né? Tem aquela história ali, mas que tem essas pitadas de sobrenatural que estão incrustadas na história. Cara, isso aqui é bom demais. Então veja Pecadores nos cinemas, vai entrar em algum streaming em breve, e depois volta aqui e me conta o que você achou. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar de um filme que está disponível na Netflix. Um filme curioso, um filme muito interessante. Um filme que de início eu vou olhar e vou falar assim, parece um filme de ação, mas é um filme mais que isso, sabe? Ele tem outras coisas para poder falar aqui, e é muito interessante de ver. É um filme que a gente vai ver essa mulher tentando chegar a uma conclusão de algo que tá ali, mas até a gente também olhar junto com ela aquela situação, você meio que vai embananar a sua cabeça, de certa forma. Mas aí a gente vai vendo ela tentar descobrir o que aconteceu com o filho dela. Se o filho dela estava com ela, o filho dela não estava com ela, o que aconteceu? Como que uma criança vai sumir dentro do consulado americano? E ela também enfrentando os seus fantasmas aí de coisas que aconteceram aí no seu passado. Então, como última dica de hoje, nós falamos de Exterritorial. Filmaço na Netflix, tá? E a Netflix continua aí com o seu catálogo de coisas boas e coisas ruins, mas olha, esse aqui vale a pena demais o seu investimento, tá? Você paga Netflix pra isso, vamos lá. Vai ter coisa que você não vai considerar, mas esse aqui vale muito a pena de acompanhar. Então dá uma olhadinha nesse Exterritorial, às vezes ele passou batido por você, e depois volta aqui e me conta as suas opiniões. Então é isso, eu me despeço de vocês agora. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí a gente vai trazendo os vídeos do jeito que dá. Às vezes eu não vou conseguir vir, às vezes eu vou conseguir vir, mas a gente vai trazendo as nossas impressões de tudo que a gente tem consumido por aqui para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço e nos vemos então nos próximos vídeos e nos próximos episódios. Até mais.